sobrenome dela para não errar aqui. Eu quero que ela volte outras vezes, eu quero que tenha outras oportunidades com ela também. A gente tem que acertar pelo menos o nome, né, meu povo? Já chega assim, recebendo bem, com muito carisma, com muita empatia, porque o assunto também é valioso e importante. Sabe por quê? A Nery tem uma bagagem muito forte e uma experiência de vida marcante como mãe atípica de adolescentes atípicos, tá? E aí que a jornada dela vai para além das fronteiras do Brasil. Estamos falando aí de uma jornada nos Estados Unidos, tá? Ela também é pesquisadora em análise do comportamento e está no Rio Grande do Norte para conversar com a gente sobre o tema, mas também para divulgar as suas obras que falam muito, que também prometem transformar através dos encontros, das conexões. Às vezes é um encontro com a situação mesmo, a comorbidade também, todo esse mundo e esse movimento que é gerado, que a partir do conhecimento gera uma transformação, um encontro, né? Encontro da vida de muitas famílias, de pessoas que acompanham essa troca tão importante. Então, a gente vai receber ela daquele jeito maravilhoso que a gente gosta demais, com muito acolhimento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. E eu felicíssima por estar aqui com você, aqui em Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, né? Espalhando conhecimento. E que conhecimento, né? E acolhimento, né? A gente fala tanto na inclusão, mês passado foi mês da intervenção, da conscientização do autismo no mundo inteiro. E a gente, às vezes as pessoas pensam que a inclusão é só trazer para si, é só incluir, não é. A inclusão é entender aquele indivíduo que está ali, as suas necessidades, as suas frustrações, entender a comunicação, né, daquele indivíduo e tentar se moldar. Porque no autismo a gente tenta entender, a gente não tenta moldar ele aquilo que a gente espera, tá? Aquilo que a gente chama de, vamos dizer assim, normal, né? Que nós não somos, que ninguém não, é, né? não, ninguém. A gente já começa daí, ninguém Exatamente. E você logo no início falou da comorbidade, né? Porque a dificuldade do autismo não é o autismo, são as comorbidades. Né? O sensorial, é a dificuldade, é a apraxia, né? E várias outras comorbidades que afetam diretamente o autismo. Eu comparo, né, e comparamos sempre o autismo com uma guarda-chuva, que é onde o top é o autismo e os eixos são as comorbidades. E também comparamos com a intervenção, porque vocês, mamães, papais, cuidadores, põem na cabeça de vocês são os pilares dessa intervenção. O autismo, o trabalho com autismo, ele precisa ser feito em colaboração com todos os envolvidos com aquela criança. Todas as áreas. Né? E ali os pais, eles estão com aquela criança ali no dia a dia, no ambiente natural todo o tempo. Então, eles têm muito para falar para a gente. Temos muito para falar para vocês. Porque o ambiente também conta muito. E se for um lar disfuncional, agrava muito a situação. Né? Muito. Eu falo para vocês, mamães, se cuidem. Porque o psicológico da gente realmente abala muito. Principalmente com aqueles pais que têm crianças nível 3 de suporte, que precisam de suporte substancial, que se agridem. E toda essa dificuldade, muitas vezes, é a comunicação. Na maioria das vezes. Tem criança que se bate, morde. Comunicação. E, às vezes, os pais não sabem como responder àquela comunicação. Então, a partir do momento que você, às vezes, reforça aquele comportamento, para aquela criança, aquilo passa a ser a linguagem. Então, precisa de um preparo. Né? Os pais também precisam de formação, não só os profissionais. Eu acho que a formação para a inclusão, ele começa na família, com os profissionais, com as clínicas, com a comunidade, de uma forma geral. Porque a forma como reagimos forja o caráter de todos os seres humanos, não necessariamente quem né, eu posso dizer portador do autismo, não é isso? Pode, o autismo é um transtorno, né? Um transtorno de comportamento. Muitas vezes se confunde com doença, por estar dentro... Já vi pessoas que defendem a causa autista, gente, eu falo assim, causa autista, porque eu até falei isso, é uma causa. Eu falei isso porque a gente recebe muito, né, que muitas mães, recebemos o vereador Daniel Santiago, que tem abraçado
abraçado realmente, né, esse movimento, e a vice-prefeita também na nossa cidade, que tem a Joana Guerra, que ela tem uma ação também muito forte. Então a gente teve esse espaço aqui no mês passado, falamos de uma ação grandiosa que teve aqui na Árvore, né, a Árvore do Mirassol, que é aqui do outro lado. Então a gente sempre está nesse sentido, e aí eu vejo muitas pessoas que não compreendem que não é doença, é um transtorno. E a gente vê até entrevistas, né? Eu vejo de vez em quando já isso. Vi também. O autismo, geralmente doença, quando é doença, você precisa de exames laboratoriais. E você detecta, você medica e você trata. Né? O autismo, o diagnóstico vem com a análise do comportamento. Não tem exame nenhum que acuse autismo. Muita gente fala, poxa, mas meu filho fez eletroencefalograma, né, fez outros exames de sangue, frágil ósseo e vários exames. Por quê? Né? Não acusou o autismo. Né? Eu falo, não, esses exames é para descartar outras possibilidades. Uma criança que é epilética, ela tem chance de retardo de fala. Será que essa epilepsia está causando um retardo da fala ou é o autismo, o atraso da fala? Né? Então, é importante. Que um diagnóstico errado também vai criar um Existem obstáculo. Muitos diagnósticos errados. Muitos, principalmente para nível 1. Porque o nível 1, você vive uma vida com, né, vamos dizer assim, como uma pessoa típica. Né? Você não mostra muito, até a partir do momento que você conviver. É difícil identificar. É por isso que eu oriento muito aqueles que estão buscando o diagnóstico, né? Fale com seu médico para indicar um psicólogo que tenha ênfase dentro do autismo para uma avaliação que não é do dia para a noite, geralmente tem uma duração, porque às vezes até tem pessoas que eles pedem até mais tempo, porque ali está difícil de ver realmente. Isso vem através da observação que tem que ter, né? Do acompanhamento. Precisa ter. Quando você vai para o neurologista, quando você vai com toda esse levantamento, né? Toda essa observação, todas essas visitas, aí ele vem, vamos fazer alguns exames aqui, né? Que é frágil ósseo, para descartar essas possibilidades. Ele também, logicamente, deve fazer uma avaliação dessa criança, não só o psicólogo não tem autonomia para te dar o diagnóstico. Ele pode colocar o diagnóstico ali dentro do levantamento. Quem pode, para que você consiga políticas públicas e outras tipos que o seguro possa cobrir, você precisa ter um diagnóstico psiquiatra ou um neurologista. Isso aí é bom de saber, porque tem muita gente que fica perdida. Por onde é que eu começo? Eu vejo muitas mamães assim. Tem muito, porque não vem, anda. Isso é o problema. Quando eu me deparei com o diagnóstico, eu não sabia o que era autismo. Mas nos Estados Unidos é diferente, gente. Nos Estados Unidos ele já começa a rastrear a criança no primeiro ano de vida. Você começa naquele ano para levar a criança para tomar vacina, ele já começa a ver o marco. Aquela criança com até 5 meses, ele já senta, ele já olha, ele já. O então, acompanhamento é muito mais profundo. Começa. Quando ele chega ali com 8 meses, quando você vem para dar alguma coisa, você já está com o questionário ali do autismo. Quando você amamenta, a sua criança olha no teu olho, porque a maior interação ali da mãe é na amamentação. Isso. Sua criança, ela brinca de uma forma apropriada, você dá um sucarinho, ela vai ali se interagir com o sucarinho, vai. Então tem todo aquele. Quando ele vê que tem alguma coisa ali, a bandeira vermelha, o próprio médico, tá? Vai e indica, que aí já passa a ser estado, já passa a ser federal, eles monitoram tudo. Por isso que o autismo, né, hoje é usado no mundo, gente, quando você vê a quantidade de crianças autistas pelo nascimento e você vê, é os Estados Unidos, tá? Não compare que isso não é no mundo. Eu escuto muito aqui no Brasil, hoje, para cada 31 crianças que nascem, uma tem autismo. Não é diagnóstico mundial. É o diagnóstico dentro dos Estados Unidos. E é um diagnóstico preciso, porque todas as redes são conectadas. E ainda hoje é uma bolha, né? Ainda hoje é uma bolha. Realmente só acontece lá. Lá tem por isso que na Califórnia, onde eu peguei, que eu tirei minha criança com 8 anos,
de idade da escola. E aí eu vou esclarecer para vocês, gente, que a gente tá conversando aqui, eu vou entrando, muito foi bom, falando, né? a gente já vai conversando, mas essa obra aqui que ela veio divulgar junto com a gente, eu vou colocar aqui, por favor, Itapuã, coloca aqui nessa tela, nessa câmera aqui mais próxima para a galera de casa, essa obra aqui com essa capa incrível, que inclusive eu falei para ela, que é desse muito capa profunda, né? Linda, né? Linda demais, fala muito mesmo. E aí, por que ela, a Neida, tá aqui junto com a gente, conversando com essas obras incríveis, porque tem mais de uma, esse aprofundamento. Ela acabou aprofundando em bases de pesquisas comportamentais. Por quê? Existe uma história, um testemunho, né? Um acompanhamento muito profundo que tem a ver com o seu filho, não é isso? Eu com o diagnóstico dele, né, do autismo, eu virei assim, entrei numa depressão, porque é normal, a gente pensa numa gravidez, a gente sonha. E é bom não romantizar, fazemos, para que outras mamães sejam exatamente, acolhidas. Mas a gente precisa saber que a gente precisa de ajuda, gente. Precisamos de ajuda. Precisamos de breaks, tempo de sair daquele ambiente. Se não tem, os Estados Unidos proporciona isso para todas as mães atípicas, é tipo uma cuidadora que vai para os pais saírem. Eu acho que isso é muito necessário, as políticas públicas, eu acho que no Brasil poderia pensar nisso, a saúde mental dessas mães atípicas. Sim. É o cuidado. Porque com uma mãe que não é cuidada, ela não pode cuidar do filho. Ela tem que se preparar primeiro para poder ajudar o filho dela, né? E todas as mães que sentam nessa cadeira aí e conversa comigo, fala sobre isso. Todas elas. Precisamos. Todas elas. Precisamos. Então, com todo esse levantamento, eu não vi meu filho evoluir na escola. Por ele, né, ser uma criança de fácil, não assim, agressivo, como muitas crianças nível 3, porque a gente já trabalhava com ele desde pequenininho, tentando. Mas no nosso comportamento, a gente tem a contingência tríplice do ABA, né? Do ABA. Ó, em inglês é o ABC do ABA. Antecedente, behavior, que é comportamento, e consequência. Ou seja, se uma criança se joga no chão porque quer um biscoitinho no mercado, quer alguma coisa, e a mãe, ali é o quê? Ela olha o biscoito, é o antecedente. Ela se joga no chão, é o comportamento. Onde está o tratamento? É a resposta que você dá para esse comportamento. Se você vai dar aquela bala porque ela gritou, ela já sabe que ali é o segredo. Eu grito, eu espernei e eu tenho o que eu quero. Então, a importância dos pais saberem, né, não reforçar esses comportamentos e saber a resposta correta. Ele pode gritar, você não dá, ok, vai gritar o primeiro dia, vai gritar o segundo, o terceiro, ele já não grita mais, porque ele sabe que aquilo ali já não funciona. Mas a criança tem aquele intuito de manobrar, quando ele sabe que os pais têm aquela facilidade de, eles podem desenvolver demais, aí esquece. É a chave ali, a brecha. Ali é a chave. Aí ali quando crescem, que tem muito hoje, crianças que estão crescendo adultas maiores do que os pais, que batem, que quebram, que destroem. Aí fica mais difícil. Por isso que a gente fala de early intervention, intervenção cedo. A gente começar cedo, é que no meu caso, meu filho, ele tem 20 anos, ele é enorme, mas essa conexão foi trabalhada desde pequeno. Então, quando eu tirei ele da escola, eu montei um time multidisciplinar, dentro de Los Angeles, com os melhores da UCLA, comunicação mentativa alternativa, em primeiro lugar. Uma criança que não comunica, ela não consegue armazenar nada. Não fica nada. Memória. E a comunicação mentativa, gente, alternativa, são toda a comunicação que não é verbal. Sinais de língua, gesto, eletrônico, você pix and charge, você tem aquele pictograma que vai mostrando, que vai, entendeu? Então, a partir do momento que ela tem essa comunicação, gente, o comportamento inapropriado, automaticamente ele vai, porque em vez de se bater, porque quer um sorvete ou quer alguma coisa, ele vai lá, ice cream, então sorvete. Opa, por que eu vou me bater se eu vou aqui, eu tenho aquilo que eu quero? E vai conseguir. E vai conseguir o que eu quero. E essa virada aconteceu quando ele tinha 8 anos? Começou, a gente fez uma avaliação, comunicação mentativa alternativa, que eu achava, quando eu vi essa avaliação, gente, eu achava que esse profissional está sonhando. Porque meu filho nunca vai fazer isso. Porque a gente via o prejuízo dele, cognitivo, e falei, como é que ele vai fazer isso? E eu ainda falei para ela, ela falou, se você for consistente, e você
usar isso com ele todo o tempo, ele levar esse aplicativo para onde for, você está modelando, você está mostrando, ele vai aumentando o vocabulário dele progressivamente. E assim foi? E assim é. Hoje meu filho digita. Às vezes ele fala, I want popcorn, eu quero pipoca. Aí eu falo, tá, digite. Aí ele muda o teclado, popcorn. E ele digita a palavra popcorn. O seu filho tem autismo no nível 3. Nível 3. Ele é acompanhado por uma equipe disciplinar hoje, né, depois da pandemia. Eu sempre fui o centro dessa intervenção, eu sempre fui a pontinha, e eu aproveitei nesse momento, com toda aquela riqueza de profissionais ao meu lado, eu comecei a me especializar. Então, eu tenho a prática com eles e tenho aqueles levantamentos de dados que a gente usa na análise de comportamento, que muita gente fala que não vale. Gente, é muito importante até para a gente. Eu digo aqui diretamente, o conhecimento, ele liberta, né? É. Então, quando a gente tem esse interesse em buscar, e recentemente eu tive uma conversa mesmo com Deus e eu parei assim, me deu um estalo gigante. Porque também é um acesso ele avisa todo tempo. Todo tempo. E ele falou assim pra mim, é desse jeito, você precisa ter uma motivação, filha. Muito forte. Por isso que vocês se movimentam, são impulsionados, né? Então, a partir dessa motivação, coisas são acessadas e destravadas. André, você sabe quantas famílias são transformadas e tocadas por você através dessa voz? Hoje eu sei, gente. Hoje eu tenho repercussão mundial, tá? Que no Brasil a gente usa muito o Instagram, mas minha história começa no Facebook, que é a maior rede social. A maior rede social, aliás, do mundo, né? Instagram é especial aqui dentro do Brasil. É bem forte. É bolha também, nossa. Então eu comecei a ajudar muita gente fora. Hoje eu tenho grupos em Portugal, eu tenho na França, eu tenho na Itália. A gente se fala em todas as línguas dentro das nossas páginas. E a gente, quando começou a ver que o Brasil, que minha meta, quando eu comecei a me virar, né, comecei a querer acolher todo aquele pessoal que eu sentia e que dizer, poxa, por que eu não compartilhar aquilo que eu estou vendo ali, né? Meu filho nunca foi medicado na vida, nunca. O tratamento dele é completamente, porque eu sou da seguinte forma, medicamento é para doença, meu filho não é doente, ele tem um transtorno. Então, qual aquelas dificuldades que ele tinha? O que é que eu fiz? Eu comecei a analisar o que é que... Ok, gritava muito em ambientes fechados. Ok, ambiente fechado é difícil, eu vou parar e não vou levar meu filho a um ambiente fechado, não. Vamos ver onde é que a luz... Porque dentro da percepção sensorial você tem indivíduos hipersensíveis e hipo. Meu filho é hipo, ele vê a luz, ele quer entrar dentro da luz. Tem crianças que correm. Barulhos. Eu faço treinamento na PAI, Paraná, que eu falo, a PAI é minha escola, porque é onde você vê os casos mais cascudos, assim, mais difíceis de lidar. E você gosta de estar perto, né? Gente, e eu faço treinamento com eles, e eu vejo, assim, algo, assim, fabuloso, sabe? Na forma da fome dentro dos profissionais querer melhorar e querer fazer a diferença. Porque tem nisso muito, transformam vidas, né? Exatamente, e transforma o ambiente que eles estão. Entendeu? Então é algo assim muito, e todo treinamento que eu faço capacitação tanto para famílias como para profissionais. O ano passado aqui em Natal eu tirei primeiro lugar no Mulheres de Negócios, com justamente um programa de planos individualizados de ensino, o All for One. Né? Eu tive aqui, palestrei também aqui o ano passado, foi mais apertado, só foi uma semana, por isso que eu vim agora, retornando por 2 semanas aqui. Eu vou estar na próxima quarta-feira, dia 27, com a Lucy Maia, você deve conhecer, a gente vamos estar junto no Sebrae. Na segunda-feira da semana que vem eu vou estar na Câmara, tá? A gente vai estar palestrando lá também. Isso. Dentro do Natal são essas 2 palestras. Amanhã eu vou estar em Açu também. E na quarta-feira eu vou estar em Caicó. Que, assim, você conhece Caicó? Não, a sua eu tive o ano passado, abrindo aniversário. Aí eu estou muito empolgada, vou estar lá o dia todo, minha agenda está assim, vai finalizar só à noite. Seria maravilhoso. Mas eu queria passar em outras cidades, no servidor. O pessoal que está fazendo a organização toda da mídia Paris, a gente pode pegar... Infelizmente, eu tenho que estar de volta. Eu tenho que tentar fazer
entendeu? O máximo, mas com certeza, Caicó, Seridó, a gente vai marcar isso. Vai ter uma conexão aí. Vamos marcar sim. Gosto muito. Vamos marcar muito feliz que você está aqui. E eu feliz também estar aqui com você. Ela vai falando, gente, a gente conversa e eu gosto de observar muitas pessoas. E enquanto às vezes eu deixo a pessoa conversando, falando, vocês comunicam muito pelo olhar, né? Muito, sempre. Muito. É isso que eu faço com meus filhos, né? E aí, por eles ter... Você aprendeu isso com os seus filhos? Eles me ensinaram e me ensinam todos os dias. Todos os dias. Né? E é uma dificuldade tremenda em tudo, porque, como eu falei para vocês, as comorbidades, né? Existe muito mais do que agressão. Existe a dificuldade do número 1, do número 2, que é referente ao sentido da interação, muita gente sabe. Como é que faz isso? Como é que muda? Como é que troca? Como é que muda? E tem tudo isso, tem uma forma que a gente consegue mudar, consegue. Girar a chave, gente, não para modificar as pessoas, mas é para você conseguir, como ela falou, ter uma qualidade de vida melhor, né, gente? Meu filho não vai sair do nível 3 nunca, tá, gente? Ele tem um prejuízo muito forte, mas ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu ensino para ele tudo. Eu não deixo ele dentro de casa há muito tempo, porque senão depois ele não sai mais. Ele vai para todo canto, a gente viaja, ele anda de avião, a gente vai para o mar, a gente vai para o rio, a gente caminha todo dia. Então, a gente faz um ponto de apoio para ele se sentir incluído. E quando essas crianças se sentem incluídas, se sentem amadas e conseguem se comunicar, não tem erro, gente. Não tem erro, a gente consegue. E olha, eu passo... Na minha página do Instagram hoje, eu mudei até o formato do Instagram aqui para passar mais informação. Então, eu coloco os vídeos dele muito curto e eu faço um relato daquela dificuldade que está acontecendo. O que o sensorial pode fazer, o que o vento pode fazer. Você sabia que a mudança do clima afeta indivíduos com autismo? Não sabia. Temos 2 pessoas aqui na nossa cidade, tem várias pessoas envolvidas na causa autista, tem muita coisa boa. Você vai conhecer, então, o Daniel Santiago quando você for na Câmara Municipal, né? Você vai lembrar desse nome quando você encontrar com ele. E eu sempre abro as portas aqui pro Daniel para ele poder propagar, divulgar, porque realmente é uma causa que todos nós devemos abraçar, de uma forma ou de outra, né? E esse movimento todo é gerado, tudo isso acontece, mas tem 2 pessoas aqui na nossa cidade que eu não sei se você já ouviu falar, né, do Ângelo e do Augusto. Eu vou estar com eles, eu estava na casa dele, estava com ele, eu falo com o Augusto, ele me liga, assim, porque a gente tem um fuso horário, né? E é meu querido Luci, a gente vai estar junto na quarta-feira. Essa maravilhosa. A gente, tem que se conectar. Para você ter uma ideia, a gente colocou no Instagram, em 24 horas a gente lotou as vagas, infelizmente. Mas quem pensava em ir no Sebrae, infelizmente, está lotado. Caicó está lotado. Está tudo lotado. A única chance que vocês têm ainda, porque eu ainda não recebi, é a Assembleia, que com certeza acho que não chega amanhã. Ou depois. Infelizmente, é rápido. E a Lucia, a gente vai estar junto, passando para todo o nosso... Porque a gente já tivemos junto, eu, o Ângelo, né? Ele já falou de todos os aviões. Neida, você está nos Estados Unidos, você conhece o avião. E eu sou apaixonada por ele. Como também, não sei se você conhece o Ricardo, do Rio de Janeiro, Sim, o filho da Dalva. Ricardo, Dalva, eu são amo meus amores, beijo. Falo com eles todo o tempo, assim, pensava até ir no Rio, né, Dalva? Agora para estar com ela, então a gente tem todo esse, né, esse conforto de mães que brigam, e eles brigam para compartilhar, gente, um material que é valioso demais. Porque somos dia a dia, né? A diferença de personalidade. Exato, é coisa assim. O Ainer também junto, né? O meu filho é a coisa mais linda do mundo. Se você for ler os comentários assim, você fica impactada. Vou acompanhar eu não falo assim só, corre lá. Eu não falo assim só, né? Do olhão azul, só do americano que ele é, mas eu falo do olhar dele.
todo mundo que conhece ele pessoalmente. É uma coisa assim que, sabe, parece, o pessoal chama ele nas redes sociais que ele é um anjo, né? Ele veio para ajudar várias pessoas, e eu acho que ele veio com algum propósito. É um instrumento. E eu acho que ele me ensinou a ser o que eu sou hoje. Tá? E hoje eu me especializei em todas as áreas. Eu não sei se você conhece a Temple Graham. Não. É uma das maiores autistas que mais fala do sensorial, né? Ela é americana. Então ela abre muito, ela é conhecida também no mundo inteiro. Tem filme também com ela. Então eu vejo muito ela como veio ao mundo também para falar sobre o sensorial. Sobre todas essas dificuldades de roupa, de etiqueta, de comida, de cheiro, de som que eles não conseguem filtrar, né? Porque não é tudo. Tem sons que eles conseguem processar mesmo. E quando você começa a entrar fundo na neurociência e ver como os nossos sentidos se comportam e enviam a informação do cérebro, você começa a dizer, poxa, por isso que isso aqui é algo assim contagiante. Você vai começando a conectar. Juntar os quebra-cabeças. Não é à toa que o quebra-cabeça é o símbolo do autismo. Porque quando você consegue encaixar a primeira pecinha, e você começa a ir mais à frente, você já encaixa, você começa a entender o porquê cada coisa. Eu já tirei dados, para você ter uma ideia, quando a Aida era menor, quando ele botava a mão no ouvido, para entender qual o som que ele não estava processando. Aí eu anotava. Ok, o ventilador, ele botou, poxa, o ventilador eu tenho que acomodar. Ou eu tenho que procurar um ventilador sem barulho, ou eu tenho que passar, então eu vou acomodar ali aquele espaço. Né? Ele ia, ok, eu quero que a terapia dele seja no jardim, porque às vezes ele tem o vento, dificulta. Então eu falava para o terapeuta, olha, toda vez que ele coloca a mão no ouvido, bota. Então eu notei que passarinho era como se rasgasse. Ele falava, dona Neide, eu acho que o som do passarinho está maltratando ele. E era som assim que você vê lá de longe, mas era como se entrasse. Fosse com um aumento exponencial. Então são muitas coisas, detalhes que a gente não aprende. Muita gente fala de treinamento. Capacitação, Aneida, são quantos meses de capacitação que você faz? Nos Estados Unidos, as escolas e as famílias, isso tem capacitação integral, não para nunca. Você faz contrato de 1 ano, renova, porque eu ia te é perguntar, algo que não tem sente que até hoje, Aneida, que você se capacita? Ainda hoje, eu ainda estou agora até fazendo uma pós-graduação extra aí com a parte da educação especial, entendeu? Para entender, mas eu fiz cursos na Harvard, eu tenho formação internacional, eu tenho formação também, eu estou procurando porque eu tenho experiência. Eu tenho em casa um professor que me ensina a cada minuto. E junto com a teoria, cara, é uma combinação assim perfeita. Inclusive, você falando agora, me veio à mente uma princesa que eu tenho o prazer de recebê-la todos os anos aqui. Eu disse até a ela que, vou te mostrar a foto dela, que eu preciso que ela volte mais vezes. Eu vou, inclusive, falar com a mamãe dela, a Rebeca Leite, essa princesa que esteve aqui com a gente. Vou conectar com a Neida, viu, mamãe linda. Da Rebeca? Vou conectar com toda certeza. É uma maravilhosa. Gente, que linda! Um artista, né? Ai, um artista. Sempre tem, né? O meu filho música, meu Deus do céu. Gente, linda, né? Olha a pintura, olha o quadro. Ela é fantástica. E a mãe dela está com uma grande dificuldade em relação à universidade mesmo, porque... E ela até me disse isso, a Sana fala muito sobre os autistas crianças, mas a gente difunde pouco sobre os autistas adultos, né? Como esse mundo que passa a parte da adolescência e tudo isso. Gente, conhecimento, realmente, a gente tem que estar conectado. Eu adoro ver a pintura, porque você sabe, eu estou abrindo aqui, porque são formatos que só eles conseguem enxergar. Tá? E são características dela. Você vê Picasso? Sim. Você vê que o olho é a forma que ele enxerga. Você vê que criança que não gosta muito de olhar no rosto. O meu filho, se sai do banheiro, se eu olho de frente para ele, ele já procura. É porque ele não consegue. Então, eles pintam a forma que eles conseguem enxergar. Aí eu estou olhando aqui os olhos, é bem por aí, porque tem alguns artistas também que eu sigo nos Estados Unidos e eles trabalham muito com esse formato de olho. E ela me deu esse presente. Ai, gente. Inclusive, tá no meu carro para eu poder colocar na moldura. Linda, meu Deus, é uma gente.
Eu tenho o maior amor. Muito, é uma riqueza. Ó, que não tem fim. Nós duas juntas. Rebeca, meu amor. Ô, Rebeca, Beijo, vai beijo. viver para lhe conhecer, Não vai é lá na linda? Assembleia, né? Vou pedir para a mãe dela conectar com você. Ah, viu? peça, muito linda, muito Ela é maravilhosa. linda, muito Gente, linda. vou aqui reforçar com vocês. Onde é que a gente encontra, Neide, seus livros, suas obras? Vocês podem, através do meu Instagram, tá? Tem um link na bio. Ainer, a sua letra é J-N-E-R. Ah, vamos em português. Egner. Egner. Ok? Número 4, porque ele é o quarto Sim. de uma geração. Ele é o quarto. Número 4. E autismo sem o O no final, em inglês. Autismo. Egner 4 autismo. 4 autismo. O mesmo endereço para o Facebook. Perfeito. Tá? Eu trabalho no Facebook, eu fiz live por muito tempo, hoje eu já não consigo fazer mais, mas eu estou sempre Expandindo. passando informação. Eu amo. Sempre compartilhando informação. Tá aqui, ó. Vocês podem adquirir, eu já tô com o meu, vou ler com muito carinho, com muita atenção. E Linda. agradecer demais a sua presença. Meu amor. Meu Deus. Que honra, Amei tá? estar falar com você. Que honra. Amei mesmo. Muito feliz. E, gente, lembra sempre que aqui não fica restrito a mês de março, não, viu? É uma causa nossa. E, quem sabe, daqui a alguns anos não vai ser uma causa. Não é isso, né? Vai ser algo que a gente vai conviver. Muito. Vai entender. A Não é comunidade isso? precisa entender também, né? Então, Isso. eu acho que quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de incluir, a gente fala entender, porque sempre tem alguém que conhece um Isso. autista. Ou sempre tem alguém que tem alguém na família. Isso. Ou você pode enxergar, não tem, ou acha que não. Ou às vezes tem e nem sabe que tem autismo. Exatamente. Porque Que tem tem os muitos diagnósticos que não tem. tardios agora que estão Exatamente. acontecendo com muita frequência. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim, fulano disse que é autista, né? Tipo assim, como se fosse E as pessoas Não. começam, gente, a aceitação é a melhor Isso. coisa do mundo, né? E aqueles que não acham que, né, que não se enquadra, pensa que você pode ter um filho, pode ter um neto, pensa aí no futuro e vamos iniciar a acolher. Isso Algo mesmo. bem rápido, todos os eventos gratuitos, tá, gente? A gente quer abrir informação para todos. Parabéns, de verdade. Obrigada, de verdade. meu amor. Que honra te receber aqui. Um prazer Deus enorme. abençoe A gente se vê a próxima grandemente, vez. Quando tá? eu vier, eu quero te ver de novo. Venha pra cá pra gente com certeza conversar sobre outras novidades e outros avanços, tá? Que felicidade. Conto com você, conto comigo Obrigada. também. E, gente, já vai buscar o seu exemplar também para entender mais, para que a gente possa juntos. Ana, não tenho ninguém, mas quero me capacitar. Você está no caminho certo, não é isso? Você está Isso no mesmo. caminho certo. Reforça isso com quem precisar. Reforça essa causa aqui, que já não vai ser mais causa. Eu confio em Deus. A gente vai avançar nesse sentido. Em breve nós vamos estar falando já de outros assuntos decorrentes do autismo. Isso é mesmo. Né? É Não bom, necessariamente a gente da quer causa. falar mais agora sobre progresso, gente. Isso. Esquecer aquelas e começar Isso a ver mesmo. que realmente a gente está mudando e a gente está fazendo a diferença. Isso. Né? Você vê resultado dentro de casa. Isso. Né? E você começar a acompanhar os resultados. É muito Parar com isso de importante. briga por plano de saúde, eu vejo muito isso, pessoal pedindo pauta, e eu super entendo, porque realmente massifica, a gente tem acesso a uma rede aberta, né? Então, massifica muitas causas, mas vamos trabalhar para ser outras pautas, né? Essa parte até de política, às vezes se você é bem informado, você pode substituir até algumas terapias vamos supor, sensoriais, né? Em casa, você acomodar a sua casa com redes, com cama elástica, com várias, e você vai entender o quanto essas crianças ganham com esses ambientes sensoriais. Muito bom. Então, às vezes você minha criança não consegue ter terapia ocupacional. Cara, substitui aquilo, improvisa, não tem algo que possa ter coordenação, pega um pneu de trem, ou de caminhão, sabe a câmera? Aham, Tudo funciona. tudo dá certo. Faz um piso de grama, outro de tijolo, faz ele começar a entender aquelas texturas, começa a fazer você reinventa. Eu reinvento todo o tempo, eu acomodo todo o tempo. Gente, ela é maravilhosa. Tô feliz demais com a Neida, gente. Beijo pra vocês. Ela volta breve. Em nome de Jesus, pra gente conversar mais. Sucesso demais. Voltamos, sim. Que você transcenda mesmo querida. com todos os lugares que você passar e Deus coloca as pessoas certas pra você, tá? Obrigada, Como obrigada. eu Olha, sempre. pois tanto que eu tô aqui com você, tá vendo Amo. esse papo tão gostoso? Vamos demais, gente. Beijo. Hoje tem Roda Livre com Carlos Santos, tá?
Professor Robério está aqui com ele hoje, é o convidado oficial da bancada. E também temos Roda Viva. Você gosta do Roda Viva, Neide? Adoro Roda Viva. A gente tá com uma nova temática com a Ernesto. Você falou da Roda Viva o mês passado com o doutor Salomão. Uau. Eles arrasaram. Uau. Colocaram ele numa mesa redonda, mas falaram tudo que vocês precisam saber. É muito bom. Foi algo assim fantástico. Eu compartilhei assim muito do programa. Eu estava até falando com ele agora na recepção. Ele passou agora para a medicina. E eu falei, ó, você precisa conhecer esse canal, muito Roda bom, Viva. Muito bom, muito bom. Hoje temos às 22 horas, você não perde, tá? Toda segunda-feira já é certo, Roda Viva, e a gente segue com uma programação nacional. Por enquanto,